mas eu acredito que nesta semana a gente deva passar por algum tipo de correção, tendo em vista uma série de fatores que eu demonstrei aqui para vocês no nosso gráfico. Olá, amigos e amigas da Apocalipse, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo dessa sexta. Eu retornando aí do meu período de férias, que foi coberto mais uma vez brilhantemente pelo Júlio, que não deixou nenhuma das sextas-feiras a descoberta aqui, sempre colocando a nossa visão do que está acontecendo de mais importante nos mercados, o impacto nos principais índices e tentando já trazer algum tipo de perspectiva do que a gente enxerga aí para esses ativos. E essa semana continuamos emendando mais altas, né? Então, eu até brincava hoje durante o dia, depois de 12 pregões de alta, que eu imaginava que iniciássemos aí uma possível correção. Geralmente, estatisticamente falando, 11 dias costuma ser o limite de alta dos principais índices, 12 bastante improvável, 13 menos ainda e 14, quando bate em 14, efetivamente nós nunca tivemos na história mais do que 14 dias de alta. Então, estamos nos aproximando de isso acontecer e durante a manhã, quando eu falava, estávamos em queda. Então, dentro da estatística, eu imaginava que 12 dias de alta hoje seria um dia bastante natural que houvesse correção, até levando-se em conta que quando a gente dá uma circulada muito afora, também verificamos uma correção generalizada nos principais índices durante praticamente toda a semana. Então, o Ibovespa até caminhando na contramão com essas altas intermináveis. Mas, como árvores não sobem até o céu, e dentro desse trocadilho, né, de brincar que a bolsa vai até o céu, muito provavelmente estamos chegando no momento da correção. Nesse exato instante, eu estou gravando aqui próximo das 5 horas da tarde, ainda tem mais uma hora de pregão, estamos no 13º dia de alta. E reparem outro detalhe importante, e aí o porquê que eu imagino que vamos passar aí por uma correção, não é queda, né? É uma correção absolutamente natural dentro de ativos de volatilidade. Isso a gente sabe que sempre acontece, nada sobe para sempre, nada cai para sempre, e não vai ser diferente desta vez. Então, se entregarmos hoje o 13º dia de alta, e segunda-feira também subir, estaríamos no limite histórico. Né? Nunca tivemos mais do que 14 dias de alta na nossa principal bolsa. Mas notem o seguinte, nós temos a expansão alternada de Fibonacci, já aqui no seu nível limítrofe, né? A gente atingiu os 154 mil pontos. Nós temos claramente o limite de canal de alta, também batendo nesta mesma região. Nós temos, quando colocamos o IFR, que é o índice de força relativa, já ultrapassando a linha dos 80. Isso aqui está, como se diz no jargão da análise técnica, está para lá de sobrecomprado. Então, esse indicador também pede uma correção. Quando a gente olha historicamente, né, reparem que dificilmente ele passa desse patamar. Ele ultrapassou com bastante propriedade. Se colocarmos o gráfico semanal, reparem que o IFR também está em regiões históricas de resistência, né? Está chegando muito próximo da resistência semanal também. E, aproximando aqui o nosso gráfico, deixa eu colocar o gráfico das médias, nós temos também um afastamento bastante significativo das médias, especialmente de 9 semanas. A média de 9 semanas ela sempre é um imã em relação à gravitação dos preços. E a gente está bastante afastado. Então, quando a gente volta aqui para o gráfico diário, deixa eu botar aqui de volta para o gráfico diário, isso tudo para demonstrar para vocês que estamos diante do que eu chamo de clusters de resistências. Assim, eventualmente temos clusters de suporte, nós estamos diante de cluster de resistência, ou seja, topo do canal de alta, expansão de Fibonacci, indo para 13º, 14º dia de alta, isso estatisticamente é bastante improvável que continue, afastamento das médias, tanto no diário quanto no semanal. Então, todos esses indicadores nos levam a acreditar que em breve teremos correção. Tá, mas se isso acontecer, Momberg, para onde vem a correção?
A nossa referência sempre são as médias. E aí nós temos a média de 9 períodos aqui nos 148 mil pontos, bem como a última expansão de Fibonacci, muito próximo da cabeça do pivô. Então, essa região aqui, entre 147 e 148 mil pontos, me parece ser a região de recuo mais provável. Recuos que eu chamo de saudável, vai aliviar indicadores, como eu mostrei o indicador de FR, e eu diria que muito provavelmente já na semana que vem, e até alinhando um pouco também o comportamento dos preços internacionais. E o dólar? O dólar voltou a flertar na casa abaixo dos 5,40, né? E vem lá para aquele suportaço que nós temos nesse canal lateral, traçado aqui para vocês já há bastante tempo. Está aí na zona de suporte. E da mesma forma como nós vemos o índice em patamares de resistência, nós estamos vendo o dólar em patamar de suporte, que poderia até oferecer alguma reação, mesmo que seja pequena, no curtíssimo prazo. E o DI futuro, né, o DI 27, após a decisão do Copom de manutenção nos 15%, o DI 26 já aponta que esse ano não deve ter baixa de taxa de juros, a gente deve na próxima reunião manter os 15, vamos apostar aí para janeiro para ver o que acontece, mas a aposta para o final de 26 já é de um início de um ciclo de queda, que já está precificando inclusive abaixo dos 14, como vocês podem verificar aqui. Então, até chegou a cair um pouquinho mais, recuperou-se essa semana especificamente, mas abaixo dos 14. Então, isso é um sinal claro. Isso acabou também, em certa medida, ajudando a influenciar a parte do comportamento dos preços. E lá fora, estamos ao contrário, né, do que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está vendo o S&P oferecendo uma queda já entrando na segunda semana corretiva, perdemos a cabeça do pivô e agora a gente vem em busca do suporte gráfico aqui na faixa dos 6.500. O gráfico de Nasdaq não está muito diferente, como nós vamos em seguida verificar aqui. A queda está até um pouquinho mais acentuada. A Nasdaq é um pouquinho mais nervosa que a S&P, né, pelas empresas de tecnologia, também muito próximo do fundo, aqui na faixa dos 2.400. A Europa não está diferente. Também estamos em semana corretiva, também buscando aqui ou a cabeça do pivô ou o último fundo, na faixa aqui dos 5.500, e o VIX voltou a subir um pouquinho, voltou lá para a faixa dos 20, o que corrobora a tese do leve aumento do medo e da volatilidade, o que também bate com esse período corretivo das bolsas americanas e também o impacto disso no restante das bolsas, mas não no Brasil. A gente não está tendo o impacto negativo ainda, mas eu acredito que nesta semana a gente deva passar por algum tipo de correção, tendo em vista uma série de fatores que eu demonstrei aqui para vocês no nosso gráfico. Para quem não assistiu ainda, a gente subiu o episódio novo do Aposentado Rico já no final da última semana. Ele continua disponível para vocês, ficou muito bacana, está tendo aí uma repercussão bem interessante em relação ao quanto se precisa ganhar na vida, né? Então, quanto dinheiro você tem que fazer na vida para ter uma vida confortável. E se você não viu, está em todas as plataformas. E espero que tenham gostado aqui do nosso vídeo de hoje. Assine nossos canais, deem seu like e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Bom final de semana.